Boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Antonino de Sousa, presentes neste momento de conversa e de partilha de conhecimentos. O assunto que nos traz hoje aqui refere-se, sabem, à questão do Covid-19 e como é que decorreram, aliás, as respostas municipais aos desafios multifatoriais colocados por esta pandemia que afetou Penafiel e afetou todo o país e afetou todo o mundo. Este é mais um seminário online do ciclo de seminários Conversas com o Presidente e que vem discutir assuntos do interesse da população de Penafiel e num sentido mais amplo, neste caso também, não nunca cingirmos só a Penafiel, mas aqui à região do Tâmega e Sousa, que circunda a cidade de Penafiel. Referir ainda que, para além desta conversa em direto, a mesma será gravada para posterior colocação no nosso canal de YouTube oficial do Ixedouro, para posteriores visualizações, reflexões, partilhas. E por isso eu pedi autorização aos presentes que se autorizavam, dizendo sim, a gravação da mesma. Parece que ninguém se opõe, Sr. Professor. Vamos avançando. Antes ainda de passar a palavra ao Sr. Presidente Antonino Sousa, gostaria de apresentar aqui uma breve nota biográfica do nosso convidado. Apesar de ser uma pessoa bastante conhecida de todos os penafidelenses, é um penafidelense, e como tal não necessita de apresentações, digamos assim, mas de qualquer forma, para outros que possam depois visualizar no YouTube esta gravação, deixar uma breve nota sobre quem é o Dr. Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. O Dr. Antonino de Sousa é natural de Cruzelo, Penafiel, reside atualmente em Guilhuf, Penafiel, agrega os valores da coordenação geral, como é habitual num presidente, da gestão financeira, da família e inclusão social, da relação com as freguesias e das obras municipais. Do ponto de vista académico, é licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, advogado de profissão, com escritório na cidade de Penafiel até 2002. Teve um percurso político vasto, foi deputado à Assembleia da República na 9ª legislatura, foi vereador da Câmara Municipal de Penafiel nos mandatos de 2002, 2005, 2005, 2009 e 2009-2013, e desde 2013, que é então o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, no mandato 2013-2017, e agora permanece como Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Para além disso, a sua vida social, digamos assim, não se esgota nestas funções. Foi ou é Presidente do Conselho de Administração da Ambisousa, empresa intermunicipal dos resíduos sólidos. É também Presidente da Assembleia Geral da Cimedouro, Saneamento do Grande Porto S.A., é membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e é membro ainda do Conselho Económico e Social. E posto isto, apresentado o nosso convidado com um currículo tão vasto
e tão rico, eu passarei a palavra então ao Sr. Dr. Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Professor. Queria saudar todos aqueles que vão estar connosco ao longo desta sessão, deste seminário, e todos aqueles que, não estando hoje, vão depois, certamente, noutra oportunidade, poder, de alguma forma, acompanhar um pouco destas reflexões que aqui vamos procurar desenvolver. E eu queria, antes de mais, agradecer ao ICE e ao Sr. Professor Rui Brito, o nosso diretor do ICE Douro, pelo convite, pela oportunidade que me dá de poder integrar este ciclo de conferências, de palestras, que se iniciou no final de maio e que hoje termina, e que trouxe um conjunto de atores da nossa comunidade concelhia e local a refletir sobre este momento que estamos a atravessar, um momento que é tão complexo e tão exigente, e em relação ao qual, em bom rigor, ninguém estava preparado para os desafios que nos trouxe, desde a Associação Empresarial, ao nosso pároco, aos nossos bombeiros, através do seu comandante, o agrupamento dos centros de saúde aqui do nosso ACES, Voto de Sousa Sul, o nosso Presidente da Junta, enfim, foram vários os atores que aqui deram os seus contributos, promoveram a reflexão e certamente com este ciclo de conferências ficamos, todos aqueles que fomos participando e acompanhando, a compreender um bocadinho melhor dos desafios que tivemos que enfrentar e das respostas que fomos procurando disponibilizar em cada momento. E assim aconteceu também com o município, com a Câmara Municipal. Como disse, não estávamos preparados para esta pandemia e duvido que alguém, quer em termos de administração local, quer em termos de administração nacional, estivesse. Efetivamente é um desafio muito complexo, muito exigente e para o qual nós tivemos que encontrar mecanismos de resposta que foram sendo disponibilizados em função da forma como a cada momento as circunstâncias iam evoluindo. Foi isso que nós procuramos fazer desde o primeiro momento, procurar responder com serenidade possível, porque os alarmismos não ajudam a tomar as melhores decisões, procuramos, portanto, manter sempre a serenidade possível perante as circunstâncias e a responsabilidade de tomar as medidas mais adequadas em cada momento, ainda que, por vezes, fossem medidas difíceis e muito exigentes. Naturalmente, sempre tendo em conta aquelas que são as nossas competências municipais, não nos podíamos sobrepor nem às competências que são das autoridades de saúde, nem àquelas competências que são da área da administração central. E, portanto, procuramos, dentro das competências municipais e de acordo também com as nossas disponibilidades financeiras, com as nossas capacidades orçamentais, ir respondendo a cada momento às questões que iam surgindo e aos desafios que iam sendo colocados. É claro que a nossa preocupação foi sempre, e desde o início, proteger a vida dos nossos concidadãos, a sua saúde e a sua vida em geral, num sentido lato, pensando no emprego, pensando nas empresas, pensando nas dinâmicas da atividade económica e de todas as outras dinâmicas também da vida de cada um dos nossos concidadãos. Na primeira fase, naturalmente que a nossa atenção foi essencialmente direcionada para as medidas de prevenção e contenção da propagação da Covid-19. Portanto, todas as medidas que fomos adotando foram, sobretudo, a pensar em conter a pandemia. Dentro daquilo que estivesse ao nosso alcance, tomar as medidas que pudessem permitir suster essa propagação da doença e evitar o seu contágio. E tomamos muitas medidas, primeiro até do que o próprio governo e antes mesmo do estado de emergência ser decretado. E é bom ter em conta que estamos a falar do início da segunda semana do mês de março. Hoje nós temos uma perspectiva completamente diferente, muito mais esclarecida, tudo aquilo que foi acontecendo ao longo deste tempo, mas nessa altura
decisões como o encerramento dos equipamentos municipais ou a suspensão de determinadas atividades, a suspensão, por exemplo, das feiras mensais, o encerramento das nossas piscinas municipais ou da biblioteca ou de outros equipamentos, deram aso a muita revolta e muitas vezes essas decisões foram mal interpretadas e provocaram até algum desgaste. Mas nesse momento achamos que era efetivamente aquilo que mais importava, tomar as medidas que pudessem contribuir para conter a propagação da doença, para poder conter a propagação do vírus. E nós temos também que recordar que foi aqui na nossa região do Tâmega e Sousa que surgiram os primeiros casos. Foi aqui, exatamente nos concelhos vizinhos de Felgueiras e de Lousada, que surgiu o primeiro grande surto da Covid. E, portanto, nós estávamos aqui numa localização especialmente de risco, porque nós temos aqui na Fiel o Hospital Padre Américo, que é o maior hospital do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, é o hospital de referência para uma população de mais de 400 mil habitantes, cerca de 450 mil habitantes, e, portanto, esse só por si já constituía um elevado fator de risco. Mas a esse acresciam outros, como sermos a sede do Tribunal da Comarca do Porto Oeste, termos o nosso Tribunal Administrativo e Fiscal, o próprio IXE, que mobiliza muita gente, toda esta região. Portanto, tínhamos aqui muitos fatores de risco na nossa cidade e no nosso concelho e que nos levaram a adotar essas medidas, as medidas que, como disse, dependiam das nossas competências municipais, de forma determinada e sem qualquer hesitação, porque entendemos que era preciso efetivamente cuidar primeiramente da saúde dos nafirelenses e acautelar, na medida do possível, a propagação do vírus. Fizemos esse esforço grande, tomamos essas decisões, como disse, algumas delas difíceis, mas fizemos-lo na convicção de que era importante e que era aquilo que efetivamente merecia prioridade naquela circunstância. Depois procuramos desenhar um plano que, além dessas medidas de contenção da propagação do vírus, integrasse já também medidas de apoio às famílias penafirelenses que estivessem a perder rendimentos ou que viessem a perder rendimentos por via da doença, por via da Covid-19. Portanto, esse plano, que chamamos Plano de Apoio às Famílias e de Resposta ao Impacto da Covid-19 na economia local, integrava um conjunto de medidas, primeiro, de prevenção e de contenção do vírus, segundo, de apoio às famílias e terceiro, de apoio à economia local. Procuramos que estas medidas de apoio às famílias, de alguma forma, pudessem atenuar os efeitos, enfim, da perda de rendimento, naquilo que, como disse, são as competências municipais e, naturalmente, tendo em conta também as nossas capacidades financeiras para responder a esta circunstância. Por outro lado, procuramos também criar medidas de apoio àquelas famílias e àqueles nossos concidadãos que estavam numa situação de maior fragilidade do ponto de vista do risco e da incapacidade de se ausentarem das suas residências. Portanto, criamos uma rede solidária, que chamamos de Rede Uber Solidária, que envolveu as nossas IPSS, que envolveu as nossas juntas de freguesia e contou também com o apoio e o envolvimento de muitos voluntários. Esta rede solidária tinha como primeira e principal prioridade e preocupação dar apoio a esses nossos concidadãos que, ou por serem de idade de risco, portanto, pessoas com mais de 70 anos, não deveriam sair das suas casas, ou porque eram famílias que tinham no seu agregado pessoas com doenças crónicas, com doenças oncológicas, com filhos a seu cargo, com portadores de deficiências de alguma área, e, portanto, que tinham limitações no sentido de não se deverem ausentar dos seus lares, das suas residências. E, portanto, nós quisemos criar uma rede solidária para dar apoio a esses agregados, levando-lhes alimentação e ajudando a resolver problemas que eram urgentes e que precisavam de ser resolvidos de imediato. Portanto, foi uma resposta
que funcionou muito bem, com esse envolvimento, como disse, das nossas IPSS, das juntas de freguesia e de muitos voluntários, e que permitiu, sobretudo nesse momento mais difícil em que o estado de emergência condicionava muito os movimentos de cada um dos nossos concidadãos, mas condicionava especialmente os movimentos desses concidadãos de maior risco e permitiu, portanto, atenuar essa dificuldade. E, por outro lado, quisemos também que essas famílias que estavam a perder rendimentos, ou porque as empresas estavam em layoff, ou porque estavam em quarentena profilática, ou por qualquer outra circunstância, viram os seus rendimentos reduzidos por via da Covid e tivessem alguns mecanismos de apoio, aqueles que estavam ao dispor da Câmara Municipal, desde a alimentação, ao apoio no pagamento da energia, da água, do saneamento, das tarifas de resíduos, da medicação, enfim, num conjunto alargado de medidas que, de resto, procuramos que fossem do conhecimento o mais alargado possível dos nossos concidadãos. Nós procuramos divulgar essas medidas através dos mecanismos que tínhamos ao nosso dispor, através de um infomail que fizemos a todo o Conselho de Penafiel e a todas as habitações, através da comunicação social, através das nossas plataformas informáticas, enfim, usamos todos os meios ao dispor para que ninguém deixasse de beneficiar dessas medidas e desses apoios por desconhecimento da sua existência. E julgamos que foi bastante assertivo esse plano, na medida em que os apoios que foram disponibilizados foram em número bastante significativo e, portanto, julgamos que correspondem às necessidades, enfim, pelo menos na sua grande maioria, que se fizeram sentir no nosso Conselho nessa circunstância. E depois, como disse, fomos também desenvolvendo algumas medidas de apoio à economia local, principalmente direcionadas para os setores que foram mais afetados. Nós não estivemos tão focados, tão preocupados nas grandes empresas. As grandes empresas tiveram ao seu dispor e têm medidas que foram promovidas pelo Governo, pela Administração Central. Nós procuramos, sobretudo, dirigir a nossa atenção às pequenas empresas, às microempresas, que foram aquelas que foram efetivamente muito afetadas. Nós temos uma tradição muito grande de comércio local, por exemplo, que durante vários meses esteve encerrado. Nós temos a área da restauração, temos, enfim, um conjunto de atividades que não tiveram nenhum rendimento. Nós temos cerca de 5.700 microempresas no nosso Conselho e essas foram efetivamente muito penalizadas nesta fase em que o país esteve em estado de emergência e depois em estado de calamidade antes de se iniciar este período de desconfinamento. E, portanto, procuramos disponibilizar apoios para essas empresas, apoios de imediato. Por exemplo, isentamos de pagamento de derrama todas essas microempresas. Estamos a falar de uma perda de receita da Câmara Municipal na ordem dos 200 mil euros. Mas sentimos que era importante tomar essa decisão porque a derrama tinha que ser paga precisamente no mês de maio, no exato momento em que as empresas estavam em sérias dificuldades. Portanto, isentamos do pagamento da derrama, a derrama que dizia respeito ao exercício de 2019, mas que deveria ser paga precisamente neste mês de maio. Depois, procuramos dirigir também outras medidas de apoio a estas empresas mais pequenas, como disse, e que sentiram de forma mais intensa esta perda de rendimento por via da pandemia. E agora estamos a criar já mecanismos para a promoção destas atividades do comércio local, em parceria com a nossa Associação Empresarial. Estamos a desenvolver já um plano de adaptação, de alguma forma, para que as empresas se possam adaptar a estas novas circunstâncias, porque esta é uma realidade que nos vai afetar ainda seguramente durante muito tempo. E estamos também já a trabalhar em cima de uma campanha de marketing para a promoção da economia local, para a promoção do nosso território, para a promoção do nosso concelho e do nosso território enquanto destino turístico também, nesta altura em que a prioridade vai ser naturalmente para o turismo interno, para que o nosso concelho possa, de alguma forma, beneficiar também dessa circunstância e, por essa via, podermos apoiar a nossa economia local. Portanto,
Este plano, que, como referi, integrava 25 medidas, estava dividido em 3 partes. Primeira parte, prevenção, contenção da pandemia. Segunda parte, apoio às famílias penafilenses que tiveram perda de rendimentos. E terceira parte, apoio às empresas e à economia local, sobretudo a pensar nas mais pequenas e a pensar no pós-Covid, com ações desenvolvidas em parceria com a Associação Empresarial de Penafiel, mas para relançar esta economia local que é tão importante e que dá tanto emprego a tantos penafilenses. Em simultâneo, fomos tomando outras medidas que, não fazendo parte do plano, foram, pelo curso das circunstâncias, foram-se revelando importantes. Nós, aqui em Penafiel, fomos o primeiro município a distribuir máscaras de utilização coletiva, chamadas máscaras sociais, a todos os lares, a todas as residências, a todas as habitações do nosso concelho de Penafiel. Foi uma ação que tomamos numa altura em que nem sequer havia ainda máscaras de utilização social certificadas, havia apenas já a definição das exigências para essa certificação, feitas pelo CITEB, o Centro de Investigação da Indústria Têxtil, e nós recorremos a empresas do nosso concelho de Penafiel que estavam ou em layoff ou em especial dificuldade económica, precisamente para fazerem essas máscaras de utilização coletiva, que distribuímos em colaboração com os senhores Presidentes de Junta por todas as residências penafilenses. Foi uma medida que inspirou outros municípios do país. Hoje, grande parte dos municípios estão precisamente a fazer máscaras para distribuir pelos seus concidadãos, porque hoje a utilização da máscara é obrigatória, quer para utilizar os transportes públicos, quer para aceder a qualquer espaço com mais gente. E, portanto, essa medida que na altura mereceu até algum desdém de alguns setores, que ainda desconfiavam da importância da utilização das máscaras, foi uma medida que se revelou muito acertada, que inspirou inclusive outros municípios e que hoje é reconhecida como tendo sido importante na medida em que todos temos que usar a máscara e vamos ter que usar a máscara durante muito tempo mais, porque infelizmente esta pandemia e as suas consequências estão para durar. Em simultâneo, promovemos também a testagem ao nível dos nossos lares, também nos funcionários dos serviços de apoio domiciliário das nossas IPSS, porque sabíamos que eram áreas de maior risco e, portanto, quisemos promover essa testagem de forma a tentar identificar algum caso que pudesse de imediato ser isolado. Felizmente, não detectamos nenhum caso no nosso concelho. Isto não significa que não possa vir a acontecer, esperamos que não, mas sabemos que, infelizmente, a qualquer momento as circunstâncias se podem alterar. Mas foi uma ação que entendemos que era importante naquela altura tomar e que promovemos, de resto, com uma grande celeridade. Depois, e porque também ao nível da educação houve uma mudança muito significativa e percebemos que havia muitas famílias penafilenses que não tinham as possibilidades de disponibilizar equipamentos tecnológicos para que os seus filhos pudessem assistir às aulas através deste mecanismo do ensino à distância. Disponibilizamos 750 tablets para que os agrupamentos de escolas do nosso concelho os pudessem entregar aos alunos que tinham necessidade desses equipamentos. Não fomos nós, Câmara Municipal, a ir disponibilizar esses equipamentos, porque entendemos que quem está mais perto dos alunos, a escola, os senhores professores, conhecem melhor a realidade dos seus alunos e das suas famílias e, portanto, sabiam melhor que nós quem é que efetivamente tinha necessidades de ser apoiado com os equipamentos. Portanto, disponibilizamos esses cerca de 750 tablets aos agrupamentos de escolas do nosso concelho e à escola secundária de Penafiel, para que fizessem a distribuição, para que dessa forma apoiassem as famílias penafilenses que não tinham essas possibilidades e evitassem uma maior desigualdade no acesso ao ensino. Bem sei que, ainda assim, foram muitas as fragilidades que continuaram a existir, mas também compreendo, e julgo que compreendemos todos, que o país não estava preparado para esta mudança tão radical e, sobretudo, de forma tão rápida, e, portanto,
foi o que foi possível fazer para atenuar essa desigualdade no acesso à educação. Por outro lado, e em simultâneo, fomos apoiando as nossas instituições. Reforçamos o apoio financeiro às nossas IPSS, porque sabemos bem que tiveram também elas um trabalho muito maior, um esforço muito maior para poderem corresponder às solicitações que foram tendo, e que foram muitas, e aos nossos bombeiros, às 3 corporações bombeiros do nosso Concelho de Penafiel, porque perderam receita por via do confinamento, pelo cancelamento e suspensão das consultas médicas, dos atos médicos em geral nos hospitais, e, portanto, tiveram um conjunto de dificuldades financeiras que nós quisemos, de alguma forma, minorar, e por isso disponibilizamos apoios excepcionais para esses nossos corpos de bombeiros, para essas 3 corporações. De resto, continuamos com estas ações, muitas delas estão ainda em desenvolvimento, outras foram sendo alteradas ou ajustadas, mas temos a perfeita noção de que os tempos que aí vêm vão ser tempos difíceis, vão continuar a exigir muito de todos nós, aqueles que têm responsabilidades na administração local, nas instituições do território, e, portanto, vamos ter que estar preparados para esses desafios que aí vêm. Pela parte da Câmara Municipal, é isso que temos procurado fazer, responder com serenidade, como disse, mas simultaneamente com responsabilidade, para que, pelo menos naquilo que depende do município, daquilo que depende das nossas competências e dos meios que temos ao nosso dispor, possamos ir correspondendo às expectativas dos nossos concidadãos nestes tempos tão difíceis que estamos a enfrentar. Portanto, em termos genéricos e, enfim, numa pincelada mais geral, foram estas as principais ações que fomos desenvolvendo. Se o Sr. Professor achar bem, eu estaria disponível para poder desenvolver algum tópico de forma mais detalhada ou responder às questões que aqueles que nos acompanham queiram eventualmente ver esclarecidas também elas de forma mais detalhada. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos nossos assistentes quer colocar alguma questão. Bom, para já não, mas eu tenho realmente um comentário e uma questão, digamos assim, ou algumas questões que gostaria de ver comentadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Costuma-se dizer, ou há um ditado chinês que nos diz que vivas em tempos interessantes, e estes são de facto tempos interessantes, mas mais que tudo são tempos desafiantes, são tempos que nos desafiam a nossa imaginação por um lado, porque nenhum de nós previa uma situação pandémica como esta, nenhum de nós previa uma pandemia que se espalhasse tão rapidamente pela sociedade e pelo mundo, digamos assim, e achei muito interessante a forma como referiu que foi com serenidade que encararam esta questão do Covid-19 e que foi com serenidade que o Executivo Municipal tomou as medidas, mesmo antes do Governo ter tomado essas mesmas medidas, ou algumas delas. Recordo que, conforme o Sr. Presidente referiu, antes dos outros começarem a distribuir máscaras, já a Penafiel estava a distribuir máscaras à população. Estavam a pensar como fazer para tornar as aulas dos alunos à distância possíveis, pelo menos para aquelas competências económicas, e encontrar uma solução da distribuição dos tablets, que foi muito importante. E isto revela aquilo que também se costuma dizer, que nos momentos mais difíceis é que realmente se revelam os grandes homens, digamos assim.
E para além disso, a sensibilização que foram fazendo junto da população, a própria testagem junto da população, das populações mais específicas, tudo isso foram tarefas importantíssimas e que conduziram Penafiel ao estado que hoje está em termos de Covid-19, que está muito bem, felizmente no quadro nacional encontra-se muito bem. Agora, há aqui de facto o segundo impacto da crise, que é o tal impacto económico, que a autarquia, dentro das suas possibilidades, também tomou medidas e também está a desenvolver medidas e a pensar em novas medidas, aquilo que sabemos que será a pandemia que vem junto com esta pandemia do Covid-19, que é a pandemia económica, da crise económica, e sobretudo em regiões como a nossa, onde vivemos de um comércio tradicional, de um comércio familiar, que muitas vezes não tem a capacidade das grandes cadeias comerciais para absorver o impacto destas crises. Como é que o município, mais objetivamente, está a planear este trabalho de apoio ao pequeno comércio, ao pequeno comércio de rua, que é essencial? E, como sabemos, tornam Penafiel uma cidade sui generis no contexto da região em que se insere, porque no fundo acaba por ser uma espécie de um centro comercial a céu aberto, em que se torna muito gostoso porque se vai passeando e vai-se fazendo compras. Como é que a Câmara Municipal está então perante este ambiente de dificuldade generalizada em que teve... O gajo não me deu a palavra. O gajo ainda não me deu a palavra. Teve que cancelar atividades municipais, tudo o que eram festividades, teve que tomar um conjunto de decisões difíceis. Como é que para o futuro está a pensar então trabalhar essa questão da economia, da manutenção da economia, dos postos de trabalho ao nível do comércio local? Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. De facto, como diz o nosso Conselho Penafiel, é conhecido como sendo o centro comercial ao ar livre de toda esta região do Tamego de Sousa. É uma tradição muito antiga e que, felizmente, se tem mantido ao longo do tempo. O nosso Conselho Penafiel é visto aqui na região como o grande centro comercial, a cidade e, enfim, o território onde se pode vir para fazer compras, onde se encontra tudo com qualidade, com serviços de excelência e com um atendimento de proximidade que é impossível encontrar em grandes unidades comerciais, como os centros comerciais, como os shoppings que por aí existem. E essa é, de facto, uma das áreas em que nós somos muito competitivos. Foi uma das áreas muito fustigadas pela pandemia, porque essas lojas tiveram que encerrar e estiveram encerradas durante um período muito longo de tempo. São microempresas no seu grande número e, portanto, sofreram de forma muito mais acentuada todas estas circunstâncias. Nós procuramos, no imediato, prescindir daquelas receitas que essas microempresas, esses pequenos comerciantes, iam contribuindo para o município. Estou a pensar nas licenças de publicidade, estou a pensar nas licenças de ruído, estou a pensar no caso, por exemplo, dos feirantes, das taxas dos respectivos terrados na feira. Todas essas taxas foram suspensas até ao final deste ano, porque entendemos que o município deve abrir mão dessa receita em prol desses nossos empresários, atendendo a estas circunstâncias tão especiais. Depois, como disse, prescindimos da derrama, que constitui uma receita, enfim, significativa para o município e que abrimos mão precisamente para não sobrecarregar os empresários numa altura em que eles estão numa fase menos boa. Mas
Tão importante como isso, que significou, sobretudo, o aliviar da pressão de tesouraria neste momento, tão importante ou mais do que isso, é criar as condições para que esses comerciantes voltem a ter as suas lojas, os seus estabelecimentos a funcionar. E isso só se consegue se voltarmos a ter gente a circular e a vir a Penafiel para fazer as suas compras. E por isso, no nosso plano, integramos logo de imediato duas medidas que têm precisamente esse objetivo, o objetivo do pós-Covid, pelo menos desta fase da Covid, do confinamento. São duas ações que vamos desenvolver, estamos a desenvolver com a Associação Empresarial de Penafiel. A primeira é um plano estratégico de adaptação da economia local às transformações do sistema económico. Portanto, esta pandemia trouxe, de facto, grandes transformações à atividade económica. Hoje as pessoas têm muito mais receio em entrar nas lojas. Há uma dinâmica de consumo, também ela bastante condicionada, e, portanto, é preciso perceber melhor estas dinâmicas e criar, identificar estratégias para conseguir lidar com estas circunstâncias. As vendas online vão claramente ficar como uma referência e os nossos comerciantes têm que ter a capacidade também de estar nessas plataformas e noutros mecanismos que lhes permitam e ao seu comércio funcionar. E, por outro lado, estamos também a preparar uma fortíssima campanha de marketing para promover a atividade económica, sobretudo esta atividade económica que foi mais afetada, na hotelaria, na restauração e neste pequeno comércio, porque é atraindo gente que nós conseguimos que o comércio e a atividade económica volte a funcionar e que estes empresários possam ver os seus estabelecimentos e os seus negócios a retomarem novamente e com força a atividade. E, portanto, temos feito um trabalho muito insistente nestas duas medidas que referi, em parceria com a nossa Associação Empresarial, e estamos, obviamente, atentos a outras circunstâncias que também são importantes. Ainda recentemente tivemos que alertar a Direção-Geral de Saúde e tivemos que desenvolver um conjunto de ações com a comunicação social para chamar a atenção para a necessidade de termos regras fixadas o quanto antes para que o nosso parque temático Magicland possa abrir portas. Estamos a falar de um equipamento que tem a capacidade de atrair muitos visitantes à cidade e que valem não apenas pelo gasto que fazem no parque temático, mas por tudo aquilo que significa em termos de contributo para a economia local, porque se vêm, fazem cá as suas refeições, fazem compras, comem nos nossos restaurantes, frequentam os nossos estabelecimentos comerciais e, portanto, não podemos descuidar este tipo de ações. Quem diz isto diz outras ações que temos tomado. Dou um exemplo da recente ação que desenvolvemos a propósito das festas do Corpo de Deus. Nós não podemos este ano ter as festas do Corpo de Deus no modelo tradicional, e que sempre aconteceu há tantos séculos, mas não podíamos deixar esquecer. Provavelmente, para a Câmara Municipal, o mais cómodo seria dizer que não se faz, porque não é possível fazer, e ficar por aí. Não, nós entendemos que, não sendo possível no modelo que gostaríamos que acontecesse, era importante fazermos alguma coisa para não deixar esquecer e para, de alguma forma, também continuarmos a ter visitantes. E a verdade é que essa ação foi uma ação muito positiva, porque tivemos muita gente que veio a Penafiel para ver a exposição, para conhecer um pouco mais das festas do Corpo de Deus, através dos mecanismos interativos que a própria exposição também permitia. E quem diz as festas do Corpo de Deus diz nas endoenças. Também tivemos que promover uma ação para manter viva a memória dessa tradição e vamos procurar ao longo destes meses que aí vêm ir desenvolvendo ações, naturalmente cumprindo com as regras que nos são impostas pelas autoridades de saúde e pelas circunstâncias em que nos encontramos, mas procurando fazer este desconfinamento gradual e criando as condições para que Penafiel continue a ser, Penafiel, a cidade e o concelho, continuem a ser uma referência e que não saiam da agenda para, dessa forma, continuarmos a termos visitantes, continuarmos a ter gente a circular na nossa cidade e, por aí, o nosso comércio continuar a funcionar. É a forma melhor que temos de ajudar e de apoiar o nosso tecido empresarial, é trazendo gente e criando condições para que
esses visitantes cá deixem o seu dinheiro e contribuam para a economia local. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos documentos que está a assistir quer colocar alguma questão. Então, não vendo ninguém colocar questões, eu tenho mais uma questão a colocar, que se prende com a rede Uber Solidária, que, de facto, daquilo que eu conheço dos municípios, me pareceu uma iniciativa original e que, porque conseguiu, no fundo, agarrar naquilo que são as redes sociais ao nível quer local, ao nível do conselho, e colocá-las a trabalhar de outra forma, agregando mais voluntários, mais pessoas que se disponibilizavam para ajudar a participar neste combate ao Covid-19, minimizando os seus impactos junto à população. Eu gostaria que o Sr. Presidente me falasse um pouco mais sobre o funcionamento desta rede Uber Solidária e os resultados que decorrer naturalmente, mas que estão a ter dessa. Muito bem. Bom, nós temos de facto aqui no nosso Conselho de Penafiel uma tradição muito forte de articulação com as nossas IPSS. Temos uma rede de IPSS extraordinária que cobre praticamente todo o nosso território concelhio, pese embora a circunstância de o Conselho de Penafiel ser um concelho muito grande em termos de território, são 212 km², é o segundo concelho com mais área no distrito do Porto, só é ultrapassado pelo concelho de Amarante, sendo que Amarante tem uma grande parte que é Serra do Marão e, portanto, que não é habitada. No caso de Penafiel, esses 212 km são habitados e, por isso, traz uma exigência maior do ponto de vista da gestão municipal. Nós temos essa rede, como disse, social muito presente, temos instituições que fazem uma cobertura a todo o nosso território e temos trabalhado de forma muito próxima com essas instituições. Já assim aconteceu quando tivemos a crise do ajustamento financeiro com a Troika e em que o desemprego aumentou de forma muito significativa, tivemos fenómenos novos de pobreza a que foi preciso responder e a que foi preciso responder com essa proximidade. E logo nessa altura criamos um conjunto de parcerias que chamamos de descentralização com as IPSS para levar as medidas de apoio social a esses concidadãos que estavam numa situação de fragilidade e que precisavam de ser apoiados pelo município. E, portanto, o que é que nós fizemos? Com as nossas IPSS, assinamos protocolos que transformavam essas IPSS em verdadeiras front offices da Câmara. Para ilustrar com um exemplo que torna mais fácil compreender aquilo que pretendíamos fazer. Nós temos, por exemplo, na freguesia de Rio Mau, uma instituição social, uma IPSS chamada Associação para o Desenvolvimento de Rio Mau. Celebramos um protocolo com essa instituição para que qualquer uma das medidas do nosso Plano Municipal Solidário pudesse ser solicitada junto dessa IPSS. Essa IPSS estava mandatada para validar a atribuição do apoio a um cidadão de Rio Mau que aí fosse solicitar essa medida. Porque nós sabemos que numa circunstância de dificuldade, querer que uma pessoa venha de Rio Mau, que fica a quase 40 km da sede do Conselho, para vir à divisão dos assuntos sociais, da ação social da Câmara, pedir um apoio para a aquisição de medicação ou para o pagamento da eletricidade ou até para um apoio alimentar, é praticamente tornar inacessível esse apoio. E, portanto, essas parcerias, esses protocolos que celebramos com várias IPSS, permitiram tornar mais próximo esse apoio social, porque as pessoas bastava que se dirigissem a essas IPSS e elas, por sua vez, depois articulavam com a Câmara Municipal e com a sua divisão de ação social. Ora, foi um pouco esta experiência dessa altura da Troika que nos levou agora a montar rapidamente, a desenhar rapidamente esta nova parceria que chamamos Rede Social Uber. Uber na medida em que
ela tinha como principal objetivo levar a quem necessitava de alimentação, de medicação, de qualquer problema formal que necessitasse resolver, sem que essa pessoa saísse da sua residência, porque não podia nem devia sair, mas para não ficar impedida de ter a sua alimentação, ter os seus medicamentos e ter outros problemas que fossem urgentes resolvidos. E, portanto, organizamos esta parceria com as IPSS, naturalmente coordenada pela Câmara Municipal, com o envolvimento das juntas de freguesia e também, devo dizer, da GNR, que nos ajudou a identificar alguns desses concidadãos que estavam isolados e que não estavam devidamente sinalizados. E, portanto, pudemos, por essa via, chegar, julgo que a todos aqueles que tinham necessidade deste apoio, e depois contamos com muitos voluntários que quiseram também dar o seu contributo neste momento de especial dificuldade que o país vive e que nessa altura era ainda mais intenso e, portanto, disponibilizaram-se para participar connosco, para ser parceiros desta ação e correu muito bem. Pudemos disponibilizar muitas centenas, milhares, diria, de apoios nos mais diversos domínios, nessa altura em que esses nossos concidadãos e agregados familiares não podiam efetivamente deixar as suas casas, pelas razões que conhecemos, mas foram tendo sempre o apoio de que necessitavam por esta via. Portanto, o modelo funcionou muito bem e que vamos continuar a manter ativo, porque não sabemos aquilo que ainda estará para vir e que efetivamente pode exigir uma nova resposta deste género. Mas, efetivamente, as nossas IPSS têm feito um trabalho verdadeiramente extraordinário com o município e têm sido uma rede solidária no verdadeiro sentido da expressão, permitindo que os nossos concidadãos mais frágeis, seja pela circunstância em que se encontram no momento, seja pela situação de pobreza que estão a atravessar, seja porque com esta situação da Covid perderam rendimentos e precisam de um apoio especial. De facto, tem sido um trabalho muito positivo e muito bem articulado com o nosso município de Penafiel. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos presentes tem alguma questão a colocar. Não havendo questões, eu então, para fechar, colocar-lhe uma questão que costuma-se dizer que é uma espécie de pergunta da algibeira, não é? Que é como é que olha o futuro perante a possibilidade de uma segunda vaga? Agora que já aprendemos com a primeira vaga da pandemia alguns procedimentos que temos que cumprir e que com esta aprendizagem iremos com certeza não cometer alguns erros que cometemos desta primeira fase, a nível nacional sobretudo, com as hesitações da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, em relação às máscaras, e que fez com que a pandemia se propagasse pelo país de uma forma que poderia ter sido contida de outra forma. Felizmente Penafiel antecipou essa situação e conseguiu conter muito bem os números, estando, como se costuma dizer, no olho do furacão, conseguiu conter os números e ser uma espécie de aldeia gaulesa no contexto da região. Como é que olha para uma segunda vaga de pandemia, tendo em conta os recursos limitados da Câmara Municipal também, as aprendizagens que foram feitas e também, naturalmente, todo este gasto social que a primeira vaga da pandemia colocou? Bom, naturalmente que todos tiramos muitas aprendizagens de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo destes meses. Era absolutamente impensável há meio ano atrás que íamos viver este tempo tão complexo que estamos a viver. E, portanto, todos tiramos muitas lições daquilo que aconteceu, mas eu julgo que a principal lição é que não podemos efetivamente facilitar. Temos que ser muito rigorosos no cumprimento de todas as recomendações que são feitas pelas autoridades de saúde.
e as autoridades de saúde, no caso as autoridades de saúde nacionais, têm que tirar também algumas lições daquilo que outros países já foram implementando e adotando. Se é verdade que no início não havia muitas experiências que nos pudessem apontar caminhos, a verdade é que hoje há já um caminho percorrido que nos permite, de facto, retirar determinadas ilações e apontar para caminhos diferentes para que se possa efetivamente conter a propagação do vírus. Aquilo que está a acontecer em Lisboa e no Val do Tejo, julgo que não surpreende ninguém. Todos nós percebemos que com aquele sistema de transportes e com a forma como as pessoas se deslocavam para os seus empregos, enrimados nos transportes públicos, nos barcos, nos metros, nos autocarros, que iria haver consequências e elas infelizmente estão aí. E, portanto, há um conjunto de circunstâncias que hoje é possível antecipar, que não foi possível antecipar noutra altura, mas que agora devemos efetivamente cuidar de acautelar. Eu acho que a principal questão é esta: sempre respeitar com todo o rigor máximo, por melhor que nos pareça que a situação está a evoluir, e infelizmente ela não está a evoluir de forma positiva, mas ainda que estivesse, sempre com muito respeito por todas as recomendações. Nós, aqui na Fiel, como o Sr. Professor disse, felizmente, comparativamente à região e ao país, a situação está a correr relativamente bem. Hoje, por exemplo, temos 7 doentes ativos no nosso concelho, portanto, cerca de 180 foram infectados ao longo do tempo, mas desses houve um número de recuperados, que significa que hoje há apenas 7 pessoas que estão infectadas. Mas isto não significa que de hoje à amanhã não possa haver uma evolução. E, portanto, é preciso cumprir sempre, com todo o rigor, as recomendações para procurar evitar esse aumento do número de infectados. Quanto às outras questões mais de caráter económico e social, nós continuamos com o nosso plano ativo. Temos a noção de que a todo momento pode ser necessário alterar, ajustar e reforçar esse mesmo plano com novas medidas. Temos, felizmente, neste momento, uma situação financeira no município que nos permite também encarar com alguma tranquilidade o futuro. Aprovamos ainda agora, na sexta-feira passada, as nossas contas na Assembleia Municipal. Temos uma situação financeira estável e acautelada, e isso dá-nos naturalmente conforto para podermos responder de forma mais efetiva, se for necessário, às questões sociais que venham a surgir e à dinamização da economia local também, se vier a mostrar-se necessário um esforço acrescido. E, portanto, estamos preparados dentro daquilo que é possível, porque esta é de facto uma circunstância que é de tal forma especial que julgo que ninguém, em bom rigor, poderá dizer com absoluta certeza que está preparado para a enfrentar. Aquilo que nós temos é que ter sempre essa humildade de reconhecer que este é um inimigo invisível, diferente de todos aqueles que enfrentamos antes e, portanto, temos que estar preparados para respostas que nunca antes tivemos que dar e para medidas que nunca antes tivemos que adotar. Eu acho que tem que ser esse o nosso espírito, quer aqui na autarquia, quer em todas as demais instituições do nosso concelho, do nosso território e do nosso país, para ver se conseguimos, de facto, fazer face a este desafio tão exigente que é o da pandemia, que nos afeta a todos. Muito obrigado. Mesmo para fechar, eu queria apenas pedir ao Sr. Presidente que nos deixasse uma mensagem de esperança, uma mensagem para os penafieldenses relativamente ao futuro. Uma mensagem que posso deixar nesta circunstância é que, de facto, nós temos que seguir o nosso caminho, não baixar os braços nunca. Tivemos, noutras alturas da nossa vida, que enfrentar outros desafios. É certo que não tão complexos como este, mas ao longo da nossa história comum tivemos que ultrapassar vários outros momentos difíceis também, que fomos capazes de superar, de ultrapassar, e agora também vamos, com certeza, vencer este desafio. Temos que manter essa determinação, essa firmeza, cumprir sempre com todo o rigor as normas de segurança, porque a segurança da saúde é o mais importante. E, quanto ao resto, continuar a trabalhar, como até aqui, de forma positiva, de forma afirmativa, com determinação, e o município cá estará
para ser o porto de abrigo dos penafidelenses, sobretudo daqueles que precisarem mais do apoio do município nesta hora que é especialmente difícil. Mas estou certo que juntos, como tem sido até aqui, vamos com certeza vencer este desafio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado eu, Sr. Professor, pela oportunidade. Sousa, muito obrigado por esta conversa. Estou certo que tinha imensas coisas. Isso, o meu agradecimento ainda é mais profundo. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Sr. Professor. Continuação de bom trabalho para todos. Obrigado, igualmente.